Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar Todo Dia News, segunda edição. Vamos conferir os destaques desta terça-feira, dia 15 de novembro, feriado, né, gente? 15 de novembro, proclamação da República. 69 milhões de brasileiros não tomaram a primeira dose do reforço contra a Covid-19. Veja também, Fundo Social de Solidariedade de Americana inicia arrecadação de brinquedos novos para o Natal. E ainda, mulheres sofrem abuso sexual em Hortolândia. Isso e muito mais você acompanha a partir de agora. Fique com a gente, o Todo Dia News segunda edição está apenas começando. Estamos falando diretamente dos estúdios da TV Todo Dia, sinal 14 da sua TV digital e através de multiplataformas. Muito obrigada pela sua audiência. E os nossos multicanais estão aí na tela do seu televisor e também o nosso portal tododia.com.br. Lá você encontra tudo, tá bom? E vamos começar o nosso programa falando o seguinte: educação. Nesse domingo, dia 13, foi o primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem. No estado de São Paulo, mais de 15 mil estudantes fizeram as provas de olho em uma oportunidade no ensino superior. Vamos ver a reportagem da TV Brasil? Os portões foram abertos ao meio-dia e fecharam à 1 da tarde. Os estudantes tiveram até 5h30 para concluir o exame. Neste primeiro domingo foram aplicadas as provas de linguagens e de ciências humanas, além da redação. Eu achei uma prova complicada, porque eu acho muita leitura, né? É bastante leitura, muito texto, tem que prestar bastante atenção, mas em geral foi boa a prova. O exame continua no próximo domingo, também com portões abertos a partir do meio-dia. O Enem é a principal forma de ingresso no ensino superior público por meio do SISU e também dá acesso a bolsas de estudo através do ProUni ou a financiamento estudantil por meio do FIES. Por meio do site Questões Enem da EBC, os estudantes podem testar os conhecimentos para o próximo domingo de provas. E neste feriado da proclamação da República, mais de 67 mil estudantes devem participar da prova da primeira fase do vestibular Universidade Estadual Paulista, Unesp. Os candidatos precisam então levar documento, caneta e é recomendado o uso de máscara de proteção facial. Fique atento, gente, o portão fecha às 2h da tarde, não pode perder, hein? Além disso, a Agência Brasil destacou nesta terça-feira as vagas oferecidas pela Universidade Federal de São Paulo para refugiados, então as pessoas com visto humanitário em cursos de graduação. São 48 vagas. Para ingressar, os candidatos deverão fazer uma prova com questões objetivas e uma redação em língua portuguesa. As inscrições são gratuitas e o prazo termina dia 29 de novembro. Outra oportunidade são as inscrições para o processo seletivo das escolas técnicas estaduais, as ETECs, e vão até às 3h da tarde da próxima sexta-feira, dia 18. São dezenas de milhares de vagas espalhadas por todo o estado. Você vê aí no seu televisor, na telinha aí, o site correto é o vestibulinhoetec.com.br. Só nas escolas da região metropolitana, gente, são mais de 32 mil. Os estudantes podem concorrer para as vagas nos cursos técnicos, ensino médio, integrado, ao técnico de especializações técnicas. E as inscrições podem ser feitas no site, como eu já disse, vestibulinhoetec.com.br. Bom, gente, agora nós vamos falar sobre o Covid-19, porque começa nesta quinta-feira, dia 17, em São Paulo, a vacinação contra a Covid-19 em crianças com comorbidades. A vacina será aplicada em bebês e crianças de 6 meses a 2 anos e 11 meses. Os responsáveis terão que apresentar comprovante de comorbidade com o CRM do médico. Ao todo, mais de 360 mil crianças podem receber a vacina na capital paulista. E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, autorizou apenas o imunizante da Pfizer para o teste, aí para esse tipo de público. Vamos ver então a reportagem da TV Brasil.
A vacina vai ser aplicada em bebês e crianças de 6 meses a 2 anos e 11 meses. Nessa fase, os responsáveis terão que apresentar comprovante de comorbidade com o CRM do médico. Ao todo, mais de 360 mil crianças podem receber a vacina aqui na capital paulista. Lembrando que a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, autorizou apenas o imunizante da Pfizer para esse público. E ainda falando sobre o Covid, gente, mais de 69 milhões de brasileiros não tomaram a primeira dose de reforço contra a Covid-19, disponível aí para pessoas com mais de 12 anos. O Ministério da Saúde alerta sobre a importância da dose extra da vacina. E o reforço vacinal, gente, aumenta em mais de 5 vezes a proteção contra casos graves e mortes pela doença. Mais uma reportagem da TV Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, o reforço vacinal ele aumenta em mais de 5 vezes a proteção contra casos graves e mortes pelo Covid-19. No caso da primeira dose de reforço, ela é recomendada para quem tem mais de 12 anos de idade. Ela deve ser aplicada 4 meses após a segunda dose ou a dose única. Já a segunda dose de reforço, no momento, ela é indicada para pessoas com mais de 40 anos de idade e profissionais de saúde. As vacinas recomendadas para as doses de reforço são a da Pfizer, a AstraZeneca ou a Janssen, que podem ser utilizadas para pessoas com 18 anos ou mais. Para os adolescentes entre 12 e 17 anos, é recomendada a Pfizer ou a Coronavac. As vacinas estão disponíveis em mais de 48 mil postos de vacinação em todo. Bom, gente, agora nós vamos fazer um alerta para vocês. Na verdade, um alerta dos bombeiros. Porque o Corpo de Bombeiros faz um alerta aí para você que não resiste a um dia bonito e nem a uma paisagem instagramável, gente. Por quê? As pessoas que são viciadas em fazer fotos, imagens, vídeos para o Instagram. Sabe por quê, gente? Olha, isso está causando muitos problemas. E os bombeiros, eles fazem um alerta para justamente esse momento. Não coloque a sua vida em risco por um clique. As mortes de pessoas que tentam fazer fotos em locais turísticos perigosos para ganhar likes têm aumentado. Vamos ver a reportagem da TV Brasil? No Rio de Janeiro, por conta das belezas naturais, os locais mais comuns desses acidentes são cachoeiras, costões e pedras, onde as pessoas acabam sofrendo quedas de grandes alturas e afogamentos. Então, evite frequentar esses lugares, principalmente durante a noite, em dias de chuva e também durante ressacas. Outra recomendação é não fazer selfie enquanto dirige. Isso pode causar um grave acidente. Muita atenção, não arrisque a sua vida por likes. Bom, depois de ouvirmos essas notícias, informações do Brasil, nacionais, do nosso estado de São Paulo, agora vamos ouvir mais informações da nossa região. E começando aí pela sessão da Câmara Municipal de Santa Bárbara, que é adiada devido ao feriado. As informações são de Henrique Fernandes. A sessão da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste, que ocorre às terças-feiras, foi adiado para quarta-feira, dia 16, por conta do feriado nacional da Proclamação da República, que será comemorado na terça-feira. Em razão da data comemorativa e do ponto facultativo, a Assembleia Legislativa não terá expediente na segunda e na terça-feira. O retorno das atividades ocorre na quarta-feira a partir das 8 horas da manhã e a sessão da Câmara terá início às 2 horas da tarde. O presidente da Câmara, Joeldo Gás, além de alterar os horários, também alterou os horários do expediente nos Jogos do Brasil. Henrique Fernandes para o Todo Dia News. Obrigada, Henrique, pelas informações aí, então, sobre a sessão de Santa Bárbara. E agora nós vamos falar sobre um incêndio no caminhão, gente. É uma questão aí, se subir a serra, estava aí com lentidão, Então, a gente percebia sobre as informações aí das rodovias, e havia muita lentidão nos últimos dias, em razão aí do alto fluxo de carros. E quem foram à praia neste feriado prolongado, o trânsito ficou ainda mais congestionado e complicado após um caminhão pegar fogo na altura do quilômetro 52 da rodovia Imigrantes. A Ecovias anunciou que já estava aí no local para realizar então os procedimentos necessários. O movimento nos demais trechos que compõem o sistema Anchieta Imigrantes permanece tranquilos, e os caminhos
seguem em direção a São Paulo devem então utilizar trechos da Serra da Via Anchieta. Lembrando, né, gente, que para quem vai voltar agora a retornar e que já está retornando nesta terça-feira do feriado, já pode ter aí problemas com congestionamento, né? Muita gente deixa para sair na madrugada também, então tome muito cuidado, tá? Por essa situação aí para não ter problema. E segundo o sistema, a Anchieta está em operação aí normal de 5x5. Então, portanto, a descida é realizada pela pista sul da Anchieta e pista sul da Rodovia dos Imigrantes. Já a subida da serra acontece pelas pistas norte das duas rodovias. Feriado prolongado é assim, né, gente? Então, esse feriado de programação da República, a estimativa é de que ao menos 317 mil veículos seguem em direção à Baixada Santista desde sexta-feira do dia 11, e no sentido aí contrário, a Ecovias registrou a passagem de 177 mil veículos. É muito carro, né, gente? Bom, agora nós vamos falar de uma campanha, né, do Fundo Social de Solidariedade daqui de Americana, que está aí, já iniciou uma arrecadação para brinquedos novos, para agora o Natal que está chegando, está pertinho, né, gente? Então vamos ver as informações com o Henrique Fernandes. O Fundo Social de Solidariedade de Americana começa a receber nesta quarta-feira doações de brinquedos novos para crianças cadastradas nos programas sociais. A campanha Doação Faz Bem para o Coração vai até o dia 9 de dezembro e pode ser feita das 9 da manhã às 4 da tarde na sede do Fundo Social, que fica na Rua das Poncianas, número 930B, no bairro Jardim Glória. Segundo a Prefeitura, o objetivo é atender as crianças em situação de vulnerabilidade, na faixa de pobreza ou extrema pobreza. Leonela Ravela Sardelli, presidente do fundo, pede a colaboração de toda a população americanense. Henrique Fernandes para o Todo. Tá, então, obrigada, Henrique. Você que queira ajudar, já sabe como fazer para participar dessa campanha, então, do Fundo Social de Americana, arrecadar os brinquedos para as crianças, agora para o Natal, tá bom? Nós vamos para um breve intervalo, gente. Na volta nós temos oportunidades de emprego para você e tem muito mais informação. Não saia daí, voltamos já já. Você já bebeu água hoje? Sem ela não há vida. A hidratação é essencial para o nosso corpo. A água tem várias funções, entre elas a de eliminar o que é prejudicial para a nossa saúde. Não é preciso esperar sentir sede para beber água. O consumo deve ser distribuído em porções ao longo de todo o dia. A quantidade que precisamos ingerir depende de fatores como a idade, peso, atividade física, clima e temperatura ambiente. Quer dicas para lembrar de beber água? Use o celular como despertador para lembrá-lo de beber água. Leve com você uma garrafinha para ajudar a contar o total de água ingerida no dia. Se tem dificuldade em beber água pura, faça a saborização com rodelas de limão, abacaxi ou laranja. De onde vem o dinheiro? Como funciona o cartão de crédito? Poupança, investimentos, juros? Tudo isso é muito complicado, certo? Errado. Complicado é crescer sem entender essas coisas. Saber a importância de poupar, de investir e de sonhar pode mudar o futuro de uma pessoa. Por isso, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o programa Educação Financeira nas Escolas, que vai oferecer aos professores cursos gratuitos de ensino de educação financeira, produzidos pela CVM e parceiros. Professores, conheçam os cursos e materiais educativos disponíveis para download em edufinanceiranaescola.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. De volta todo dia News, segunda edição desta terça-feira feriado. Boa noite para vocês, obrigada pelo carinho, pela audiência, estar aqui com a gente, acompanhando
então o jornal para saber as informações do dia, não é? Vamos falar sobre oportunidades de emprego? Roda a vinheta. Vamos falar sobre as inscrições para o concurso da Gama, Guarda Municipal de Americana, que iniciou na sexta-feira e continuam abertas, gente. Ao todo serão preenchidas 39 vagas. Também haverá uma vaga exclusiva aí para cadastro reserva para psicólogo. Os detalhes com Henrique Fernandes. A inscrição para o concurso da Gama começa nesta sexta-feira. A Prefeitura de Americana publicou nesta sexta-feira no Diário Oficial o edital do concurso da Gama, Guarda Municipal de Americana. É o primeiro processo seletivo a ser realizado desde 2011, com oportunidades para pessoas que tenham ensino fundamental completo, são 6 vagas, ou ensino médio completo, são 33 vagas. A idade mínima é de 18 anos. Ao todo, serão preenchidas 39 vagas, sendo 27 vagas para guarda masculino, 3 para guarda feminino, 3 para escriturário, 4 para cozinheiro, 2 para ajudante geral. Haverá também uma vaga para cadastro reserva para psicólogo. As inscrições já estão abertas e terminam no dia 12 de dezembro. Elas podem ser feitas por meio do site Instituto Avança São Paulo. Henrique Fernandes para o Todo Dia News. Tá aí então as informações sobre essas inscrições e agora vamos falar sobre Nova Odessa, que está com vagas abertas para essa quarta-feira aí, chegando após o feriado. Então, o posto local do trabalho de Nova Odessa, mantido aí pela Prefeitura, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, está recebendo currículos para a seleção de 20 profissionais para a iniciativa privada, em funções distintas. Então, os interessados devem enviar currículo na próxima quarta-feira, então, ou seja, amanhã, dia 16, para o endereço eletrônico ptrabalho@novodessa.sp.gov.br, tá bom? Aparece aí no cantinho aí embaixo no seu televisor. A entrega do currículo, gente, também pode ser feita presencialmente das 8h30 às 11h30 da manhã na sede da unidade que funciona na rodoviária municipal, localizada na rua Rio Branco, número 699, no centro de Nova Odessa. Mais informações pelo telefone DDD 19 3466 1902, tá? Esse é o telefone para você obter informações. Mas atenção, as vagas são para pessoas com experiência e para moradores de Nova Odessa. E agora a gente vai abrir então um plantão policial. Roda a vinheta. E a Polícia Federal cumpre 30 mandatos de prisão em operação do Enem 2022. Os policiais federais, gente, realizaram as ações durante a realização das provas. E agora sim, informações com o nosso repórter Henrique Fernandes. A Polícia Federal cumpriu 30 mandatos de prisão neste domingo relacionados a candidatos que fizeram a prova do Enem 2022. De acordo com a Polícia Federal, o cumprimento das medidas se deu de forma a não atrapalhar quem realizou o certame. Os policiais federais realizaram a operação de segurança da primeira fase do Enem em conjunto com outros órgãos de segurança. De acordo com a Polícia Federal, o objetivo foi garantir a lisura na realização do evento. Henrique Fernandes para o Todo Dia News. Gente, agora uma notícia muito, difícil em relação às mulheres, né? No fim da tarde do último domingo, 2 mulheres foram abordadas por um homem na cidade de Hortolândia e sofreram abuso sexual deste homem. As vítimas informaram que ele chegou a baixar a bermuda e mostrar o órgão genital, além de proferir palavras assediadoras. A agressão foi capturada por uma câmera de segurança. As mulheres tentaram se desviar, mas ele insiste e persegue. Então, vamos assistir aí o vídeo para vocês entenderem como foi esse assédio. O assédio aconteceu por volta das 5h30 da tarde no bairro Jardim Nossa Senhora de Fátima. No vídeo, então, é possível ver as mulheres caminhando pela calçada quando o homem chega, então, a encurralá-las. E as mulheres, então, ficam aí
contra a parede, e aí vocês percebem nas imagens que ele acaba mostrando os órgãos, né, mostrando o órgão genital. As mulheres então chegam a gritar, mas a rua está deserta. Logo em seguida, então, o homem segue a caminho na direção contrária às vítimas. Em relato, uma dessas vítimas diz o seguinte, abre aspas, comecei a ficar desesperada, ele puxou meu cabelo, me ameaçou de morte e gritava que ia me matar. Na manhã desta segunda-feira, as vítimas então foram à delegacia de polícia de Hortolândia e registraram um boletim de ocorrência. A polícia vai investigar o caso. Que coisa maluca, né, gente? Já pensou chegar a esse ponto, né? Bom, agora vamos falar um pouquinho de esporte, né? Já que nós estamos perto dela, da Copa do Mundo, porque Copa do Mundo tá aí, ó, pertinho, tá todo mundo ansioso, a gente já vê um monte de gente andando pela cidade aí com a camiseta do Brasil, né, com a camisa do Brasil, tá todo mundo na expectativa. Mas tem outros jogos rolando por aí, viu, gente? Tem muita coisa rolando ainda antes da Copa. Mas eu vou pedir a vinheta. E aí, Rafael, tudo bem? Tudo tranquilo. Feriadão. Feriadão. Estamos levando. E vamos falar de esporte? Vamos falar de esportes. Até porque a gente fez uma matéria especialíssima aqui em Americana, com um grupo de meninas maravilhosas que trabalham, né, toda a parte artística de uma das modalidades de esporte, que é a ginástica rítmica. Que eu acho lindo. É lindíssimo. A gente foi acompanhar o treino dessas meninas, foi uma coisa maravilhosa. É o grupo do AGRA, Associação de Ginástica Rítmica de Americana. E pouca gente sabe que existe essa equipe aqui. Pouca gente sabe que existe, exatamente. Por isso que é importante a gente divulgar. E são 200 meninas, não são? São aproximadamente, né? Eles conseguem fazer uma rotatividade bem grande porque eles trabalham com grupos a partir dos 4 anos de idade até os 17. Poxa! Tem professora hoje no grupo que já foi aluna. Olha que legal. É bem legal, mas eu queria chamar o vídeo pra gente conhecer um pouquinho mais. Pode ser? Chama então. Vamos lá, o projeto de ginástica aqui na Americana. Vamos acompanhar então essa reportagem especial do Rafael Alves, que foi lá diretamente acompanhar tudo de pertinho. A ginástica rítmica é um sucesso em Olimpíadas e campeonatos mundiais. Às vezes, um desejo distante para muitas meninas que almejam representar o Brasil em uma grande competição. Mas o sonho de ser uma estrela dessa modalidade segue vivo na cidade de Americana com a equipe do AGRA, um projeto social que luta para manter-se vivo e proporcionar oportunidades na história dessa equipe. Há 15 anos, a Associação de Ginástica Rítmica de Americana, oficializada em 2015, vem transformando a vida de centenas de meninas que veem no esporte uma maneira de enfrentar os desafios impostos pela vida. Organizado por voluntários, entre eles pais, professores e colaboradores de todas as áreas, o projeto tem como objetivo atuar juntamente com a comunidade e as famílias e enfatizar o espírito de união que se dá por meio do esporte, praticando a disciplina e o respeito. Os desafios enfrentados pela administração do grupo têm sido barreiras no desenvolvimento e na evolução das pequenas atletas que hoje compõem as equipes que participam de campeonatos regionais e até de nível nacional. Francislaine Gumieiro, gestora do projeto, realiza malabarismo para deixar as contas em dia e conseguir atender todas as demandas. O salário dos professores, o pagamento de viagens, hospedagens, inscrições nas competições e até equipamentos para treinamento são as maiores dificuldades de um grupo que trabalha com muito carinho e por amor ao esporte e às crianças. Eu acredito que todo apoio é benéfico, né, para um projeto social, mas eu acredito principalmente na questão de mostrar para o pessoal, poder levar essas meninas para competição, competições diferentes do que a gente está acostumada, isso se tratando das meninas de competição. Já as meninas de escolinha, a gente tem ideia de aumentar esse projeto, levar esse projeto para outras regiões da cidade, né, para poder captar meninas, né, e incentivar a prática esportiva no geral. Para manter os treinos, as turmas de ginastas
utilizam o ginásio cedido pela prefeitura que fica na Praça de Esportes Aristides Pisoni. O apoio é fundamental e muito bem recebido pela organização. Uma luta enorme. A gente tem que, além de manter tudo bem organizado para o dinheiro dar o mês todo, né? A gente tem essa questão das competições, que às vezes a gente acaba dependendo muito dos pais. Para manter o projeto tem um custo, né? Igual eu te falei, das professoras, a gente precisa manter isso bem em ordem para poder continuar. Então, todo recurso ou ajuda que entra de empresas é bem-vindo, né? Então, o que a gente consegue com patrocínio, a gente acaba economizando aqui, aí a gente dá um jeitinho ali para poder continuar. Hoje, o Agra se mantém graças ao comprometimento dos voluntários que mês a mês contribuem física ou financeiramente para que o projeto siga firme, impactando a vida das atletas. Neste ano, representando a cidade de Americana, as ginastas foram campeãs gerais dos Jogos Regionais na categoria até 14 anos, competindo com mais 13 cidades. Além dos primeiros lugares individuais nas modalidades de fita e massas, e chegando ao pódio nas mãos livres e duplas. Muito emocionante, né? Porque foi minha primeira competição que eu fiquei em primeiro lugar. E também depois da pandemia, né? A gente não estava indo em tantas competições, então foi muito, muito legal. Senti muito bem. A determinação e o foco dentro e fora do tapete são fatores que contribuem para o sucesso do projeto. E mesmo com pouca estrutura, o desempenho das meninas não fica abaixo de outras atletas. Aqui elas aprendem a trabalhar com o que a gente tem, né? Então, independente de ser um aparelho importado, um aparelho nacional ou um aparelho inferior das outras equipes, a gente trabalha com o mesmo comprometimento, o mesmo foco para conseguir bons resultados. O esporte é ferramenta de inclusão e transformação. Traz o sorriso, eleva a autoestima e a confiança de que, apesar das batalhas, muitas vitórias ainda estão por vir. Quem são elas? Quem são elas? A-G-R-A! Vem pra cá! Que reportagem, hein, Muito Rafael? legal, né? Eu fiquei muito contente de fazer, as meninas foram super simpáticas com a gente. E você vê o brilho, né? A vontade de estar ali, de participar de um grupo, de competir, de concorrer a tantas vitórias que elas já conseguiram, porque as meninas foram campeãs nos jogos regionais, tanto no individual quanto no grupo, concorreram aos jogos abertos, que depois é como se fossem duas competições, são jogos regionais, quem é o campeão e o vice participa dos jogos abertos, esse ano foi em Santos, né, em São Sebastião, no litoral paulista, e aí elas foram para lá também, tiveram uma boa posição também no campeonato, foi algo muito legal. E o importante, Sabrina, de mostrar esses trabalhos assistenciais na cidade, é para incentivar não só as meninas a participarem, mas também o apoio. O apoio, o patrocínio. Eles né? têm contato com a prefeitura cede o espaço para eles treinarem lá no ginásio, porém é muito importante que outras pessoas façam parte desse trabalho. E eu não falando só financeiramente, não. É trabalho com psicologia, é um trabalho de algum dentista, de ortodôntico, alguma coisa. Qualquer tipo de assistência já é bem-vinda. Com certeza. Por quê? Como a Fran mesmo disse pra gente, quando ela consegue um investimento em alguma coisa, ela consegue o dinheiro que eles arrecadam de pais, de festas, para voltar ele para outro segmento, outra coisa que estiver precisando, de repente um equipamento, de repente uma roupa para as meninas, porque se você reparar, elas estão sempre bem vestidas, elas estão muito bem arrumadas, tudo isso é através do investimento dos pais, de voluntários, dos professores, de gestores, então é um trabalho muito legal, eu espero que a cidade Americana consiga olhar com mais carinho para conseguir ainda mais promover. E detalhe, parece brincadeira, mas é daqui, é de trabalhos assim que saem grandes campeões mundiais. Recentemente a Rebeca Andrade foi campeã mundial, mais uma vez subindo ao pódio, e também saiu da periferia, por exemplo, né? Então é algo que a gente tem que valorizar sim, porque o esporte é uma ferramenta de transformação. Transforma a vida de muita gente e principalmente dessas crianças. Com certeza, essas meninas aí precisam ser valorizadas mesmo, ter um olhar diferenciado. É muito bonito essa modalidade. E eles querem expandir um pouco o projeto, não só para outros bairros, mas também para meninos. É que no momento eles não conseguem ainda, mas com mais investimentos, dá também para pegar meninos e também trabalhar com esse tipo de pessoas, né? No caso, só as meninas que estavam trabalhando até agora. Mas ia ficar bem legal também se pudesse colocar os meninos, né? Porque, pensa comigo, gente, quanto menos criança na rua, melhor
é a nossa sociedade, né? Exatamente. Mais gente acreditando no futuro. E não precisa ser um futuro dentro do esporte, pode ser um futuro em outros segmentos. Por quê? Porque o esporte consegue te dar essa percepção também de vencer, de perder, né? De trabalhar em grupo, disciplina. Horário. Então é bem legal. Para mim, toda criança tinha que fazer esporte, tinha que ser um investimento altíssimo mesmo. Sim. Mas as coisas estão encaminhando e parabéns para a Fran, parabéns para a Bia, parabéns para outras meninas que também fazem parte do projeto, que é algo muito legal e muito promissor, né? Espero que a gente consiga, de repente, sair uma campeã daqui, né? Quem sabe um dia. Quem sabe? E que bom que elas deram esse espaço para a gente poder mostrar que o trabalho delas, isso é muito importante. Exatamente. É isso aí. Mas agora, gente, nós vamos mudar o assunto. E eu nem sabia, nós não combinamos, gente. Vocês acham que combinamos, mas não combinamos. Eu tô até de verde, mas não foi combinado. Meu Verdão foi campeão brasileiro, certo? Foi. E seu Corinthians? O meu Corinthians ficou aí com a vaga da Libertadores, em 4º lugar. Mas tá bom, tá legal. Eu não sabia se eu vinha de verde ou de preto. Não, o de verde tá legal também, você fica bem de verde. Mas o mais interessante é que os dois times tinham treinadores portugueses. Por que tinham? O Corinthians, infelizmente, perdeu seu treinador, que decidiu voltar para Portugal. Ficamos tristes, porque o VP estava muito bem, Vitor Pereira estava muito bem, e ele acabou voltando para Portugal. É o primeiro português que diz não fico, né? Pedro Álvares Cabral disse que ficaria, mas dessa vez esse português não quis ficar. Não fico. Ele tem problemas, não problemas de saúde, né? Mas ele sente muita falta da família, fica muito distante, então ele acabou decidindo voltar para Portugal. Ele esteve no jogo de domingo entre Corinthians e Atlético Mineiro, que foi a despedida dele. O time acabou perdendo de 1-0 para a equipe mineira, porém ele estava, né, no banco de reserva. Só que na despedida ele fez isso internamente com os atletas, né, com a torcida depois em campo. Porém, quem anunciou essa saída foi o presidente Júlio Monteiro. A gente tem entrevista dele, a gente vai ouvir, depois eu faço comentários sobre essa saída do treinador. Vamos ver, então. Hoje, eu tive um probleminha esses últimos dias de saúde, fiquei uns 10 dias afastado. Então, vou fazer um pronunciamento rápido, mas fiz questão de estar aqui hoje pessoalmente para falar com a fiel torcida. Hoje a gente encerra um ciclo. O Vitor Pereira e sua comissão técnica não vão permanecer no clube, o contrato se encerra, não foi renovado. Agora, nos próximos dias, queria pedir isso a vocês, que nos dê, eu não vou fazer a coletiva por não estar bem mesmo de saúde, mas o Corinthians fez uma boa temporada na minha avaliação. A gente vem fazendo várias avaliações ali no último mês, né, em relação ao ano que vem, quando muito se falava de planejamento, o Corinthians já vinha trabalhando, sem saber, isso é verdade, quem será o próximo treinador. Então hoje a gente põe um ponto final na temporada de 2022, que para mim, uma boa temporada, depois de muitos anos, o Corinthians brigou lá em cima, chegou numa final de Copa do Brasil, permaneceu o Campeonato Brasileiro inteiro, entre os 4, 2 ou 3 rodadas, foi para 5º lugar. Então, para mim, foi muito boa, produtiva. Estamos na Libertadores do ano que vem, uma vaga direta. E seguiremos trabalhando muito para que a gente tenha um ano de 2023 melhor ainda. Então, é isso que eu queria falar aqui com vocês. Agradecer a todos também pela convivência do ano. E nos próximos dias a gente marca aí um papo com vocês para que a gente possa passar para o nosso torcedor o futuro do Corinthians, o que será feito para 2023. Tá bom? Era isso. Boa noite. E o corintiano triste, porque este português não ficou. Acabou o casamento. Acabou o casamento. Bom treinador. O Vitor Pereira, a gente tem imagens dele chegando, por exemplo, na época que ele chegou no Corinthians. Foram alguns jogos aí de muita emoção, polêmicas, que ele tirou um jogador importante, colocou um jogador importante. Porém, a diretoria do Corinthians já mira outro treinador. Vou falar quem que é, porque o Vitor Pereira, primeiro, ele deixou o Corinthians com 26 vitórias, 21 empates, 17 derrotas em 64 jogos. O aproveitamento é de 51,6%. O Timão foi vice-campeão da Copa do Brasil, perdeu para o Flamengo, que foi o campeão, e também terminou em 4º lugar
no Campeonato Brasileiro, que deu a vaga, então, para a Libertadores, que é um campeonato importantíssimo para a renda do clube, né? Sim. Porque aí é bilheteria, tem investimento de TV, tudo isso ajuda, né? Com certeza. Tem atletas talvez voltando, tem Ângel Romero, que era um dos grandes xodós da torcida, deve estar voltando para o Corinthians também. E o treinador que o Corinthians está buscando é o Juan Pablo Vojvoda. Nome diferente, né? Vojvoda. Onde que ele é? Ele é... Não peguei a nacionalidade do Juan Pablo, desculpa. Mas é português também? Não é português, é aqui da região, deve ser aqui da América do Sul. Porém, o Vojvoda estava no Fortaleza, que também conseguiu uma vaga para a Libertadores. Ele está na fase preliminar, que não é a fase de grupos, onde o Corinthians está, eles entram numa fase antes. O Fortaleza conseguiu, então, essa vaga com esse treinador. O Corinthians quer o treinador. Aí vai ficar aquela briga entre os clubes. Para ajudar, o Vasco entrou no meio, o time do Rio, e também quer o treinador. Caramba! A torcida, no domingo, fez uma festa lindíssima do Fortaleza, pedindo para o treinador ficar. Fez um mosaico maravilhoso com a esposa, com a família e tal. Então a torcida está torcendo muito para o treinador acabar ficando e tem grandes chances de ficar. A Fortaleza é um time que está crescendo, está aparecendo de novo no cenário, então tem grandes chances. Mas o Corinthians vai investir possivelmente pesado para tirar o treinador do Fortaleza. Não tirar, porque o contrato acaba no fim do ano, então esperar o contrato acabar e trazer ele para cá. Porém, muitas águas vão rolar, mas o Corinthians precisa correr, porque a pré-temporada já começa dia 14 de dezembro. Atletas passam Natal e Ano Novo aí treinando. Com certeza, vão ter que treinar, bem provável. Treinar igual a seleção está treinando hoje. Eu ia falar agora. Treinou ontem e treina hoje também na Itália. Eles estão no CT da Juventus, onde chegaram ontem na Itália. Alguns atletas já foram para o campo. No caso de Neymar e Marquinhos, eles não estavam. O atacante Neymar e o zagueiro Marquinhos não estavam porque tiveram problemas com o voo. O Neymar jogou no domingo, né, pelo Paris Saint-Germain, então tiveram atrasos com o voo. Eles fizeram só o treinamento na segunda-feira na academia. O restante foi para o campo, o restante foi treinar, tiveram gols bonitos aí. Mas a seleção tem uma semana para treinar, porque a partir do dia 20 já é a Copa do Mundo. Aliás, a gente já está vivendo Copa do Mundo, né? Já. Mas a partir do dia 20 é a estreia mesmo. Aí tem a abertura, aquela festa que todo mundo adora. E o Brasil entra em campo dia 24 contra a Sérvia. Vai ser um jogão também, viu? Vai ser. Tá animada? Tá esperançosa? Eu tô. Eu sei que em casa você tem grandes torcedores. É, exatamente. A gente já tá tudo procurando verde e amarelo para vestir no dia. Isso, tem que vestir, torcer, né? Torcer, voltar a acreditar na camisa, defender a camisa. Tá na hora da gente... Não queremos um 7-0 novamente. 7-1. É, 7-1. Obrigado por Não, depende. Até queremos. De repente, se for pro nosso lado, a gente não liga. Então, mas, né? Então, é isso. Mas a seleção, então, tá treinando na Itália, onde fica até o domingo e onde parte para o Catar, e aí já em clima de Copa do Mundo. E aí o Brasil para, né? Aí até o fim do ano é só festa. Brasil para no Carnaval, Brasil para nas eleições, Brasil para na Copa do Mundo. Eu venho até sexta, depois eu volto só depois do Carnaval. É assim que a gente vai emendar. Boa, danadinho. Não. Ele vai fazer esporte, ele tá preparando material de esporte por causa da Copa. O tempo ficaria ruim pra mim, se eu fosse. O tempo fica ruim. Falar em tempo, a gente vai... Essa puxada foi boa, né? Foi uma puxada boa, né? Eu agarrei, a deixa. Nós vamos falar. Captei vossa mensagem, amado mestre, como dizia Rolando Lero. Exatamente. Vamos olhar a previsão do tempo? Roda a vinheta. Já que você chamou o tempo, você vai falar do tempo. Eu vou falar do tempo? Pode ser então. Porque... Só porque você tá de azul para combinar com o azul se fosse croma, já ia ficar ruim, né? Só que eu acho que não vai ficar tão azul o tempo assim, né? Não vai ficar tão azul não, porque tem chuva vindo aí, viu? Aliás, tá chovendo... As 4 estações do ano acontecem num dia só. É muita coisa. As chuvas que vêm atingindo nossa região desde sexta-feira, elas são chuvas bem características, como as chuvas de verão, onde a maior parte do dia tem a predominância do sol e no final do dia ou à noite ocorrem as pancadas de chuvas moderadas a fortes de curta duração. Em Americana, desde sexta-feira, foram registrados 17,26 milímetros de chuva, é bastante água. Em Santa Bárbara choveu 6,5 milímetros. Já em Campinas, a marca atingiu 29 milímetros de chuva nos últimos 3 dias. Em Hortolândia, foram registrados 26,60 milímetros, conforme os dados do Centro Integrado de Informações Agrometeorológicos, o CIAGRO. Muito bom.
Você não tropicou, hein? Não tropiquei, é difícil falar, né, gente? Meteorologia, não é fácil não. Na quarta-feira o tempo deve ficar estável, voltando às condições de tempo firme, com predominância de sol e com baixa probabilidade de chuva. As temperaturas podem subir um pouco em algumas cidades da nossa região e com predominância do sol, deve-se tomar os cuidados com raios. Passa protetor? Raio ultravioleta é forte, tem que se preocupar. As temperaturas para a Americana ficam com temperatura mínima de 18 e a máxima de 31 graus. Já em Campinas, a temperatura mínima é de 15 e a máxima de 28. Sumaré, mínima de 18 e temperatura máxima de 31. E Piracicaba, mínima de 18 e a máxima de 31 graus. Calor, hein, Piracicaba, hein? O Carone vai passar mal, hein? Essa semana aí vai ficar puxado pra ele lá. Abraço, Carone. É o nosso diretor, pessoal, pra quem não conhece. Mas Piracicaba, Santa Bárbara... Você quer ir pra Ribeirão, falar de calor? Porque aí a gente começa a conversar. Então eu já fui pra Ribeirão, é calor pra dedéu. 31 é sombra aqui, tá tranquilo. 31 pra Você tá estranhando. Tá. Porque aqui é mais abafado, eu acho que Ribeirão é um pouquinho diferente. E eu saio de casa, tá chovendo, eu chego na academia, tá um calor. Eu volto pra cá, tá frio à noite, não dá pra entender o que acontece em Americana. E a gente tem que tomar, sabe o que, gente? Vitamina C. É bem isso, senão você pega uma gripe fácil. Vitamina C, passa protetor solar. E outra coisa, gente, a umidade relativa do ar está muito abaixo, então a gente precisa umidificar os ambientes, colocar uma toalha molhada ou uma bacia de água. Se você tem um umidificador, aqueles que você põe na tomadinha, né? Sai aquele vaporzinho, ajuda pra caramba. Mas se não tem... uma toalhinha molhada. O balde resolve. O balde resolve porque, gente, tá muito seco. Por mais que choveu ontem, anteontem, parece que não choveu. E à noite, fica mais seco. Então, a gente precisa umidificar o ar, os ambientes, para a gente poder respirar melhor. Sim, para ficar agradável para você acompanhar nossas notícias no portal. Todo dia, né? Muito bem. Ele aproveitou a deixa também. Tem que ser também, né? Quer falar de promoção? Porque tem uma galera aí querendo ingresso pro cinema, viu? É verdade. A gente lançou essa promoção e a gente não pode deixar de falar dessa promoção, gente. A promoção... Eu já ganhei o meu. Você já entrou? Naquele dia lá, ao vivo, já ganhei o meu. Tem a promoção do cinema, gente, que foi lançada na segunda-feira, às 19 horas, 7 horas da noite. A equipe das redes sociais aí do portal lançou a campanha, a gente lançou já no Todo Dia News, primeira edição de ontem, e a gente tá aqui falando novamente. Então é muito simples, gente. Não é sorteio, tá? Você não tem que fazer nada, compartilhar para poder ganhar, nada disso. É só você abrir esse QR Code que aparece aí no cantinho da figura, esse cachorrinho maravilhoso, né, de óculos. Pipoquinha. E aí você vai abrir o link. E nesse link vai ter um formulário. Você vai só preencher os dados e pronto. Você já ganhou o convite do MovieCon. Tem filme no cinema, hein? Corre pra aproveitar. Tem Pantera Negra, tem filme de terror, tá ótimo. Vai assistir, que é um filmão. E é bem facinho. É o Todo Dia e o MovieCon produzindo, né? Trazendo pra vocês possibilidades de cultura. Cultura, exatamente, gente. E vale só até dia 30, finalzinho do mês, tá? E é rapidão, viu, gente? Então corre lá, preenche os dados para você concorrer, tá bom? Concorrer não, ganhar, porque não tem esse negócio de concorrer. Cadastrou? Ganhou. É isso. É isso. Vambora? Vambora, feriado. Feriadão, né? Precisamos descansar, né? Foi pauleira. Tomar um Guaraná, um Danone. Então tá joia, gente. Um grande beijo, até amanhã. Tchau, tchau.